Sim, Tu és belo, Jesus. Tu és o mais formoso dentre os homens. Jesus, Tu és belo, não há outro como Tu. Sim, Jesus, Tu és digno. Tu és o homem mais belo. Tu és digno do nosso cantar, Senhor, das nossas energias, das nossas forças. Uma coisa pedimos e a buscamos, Senhor. Possamos todos os dias da nossa vida contemplar a Sua formosura, Senhor. Contemplar a Sua beleza. Senhor, que essa seja a busca central de nossas vidas. Contemplar o homem mais belo, o homem mais desejável. Tu és belo, Jesus. Tu és formoso. Jesus, Tu és o tesouro de maior valor. Tu és o tesouro eterno. Tu és a pérola de grande valor, Jesus. Nada se compara a Ti, Jesus. Nada se compara a Ti, Jesus. Tu és a nossa obsessão magnífica. Tu és belo, Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentarem. Estão felizes? Já deram um bom dia para o irmão do lado? Já deu um feliz dia dos pais, para todos os pais presentes? Amém? Estamos muito felizes essa manhã. Como falei no início, né? Hoje vamos partir o pão, o momento mais importante da vida da igreja. E antes de termos esse momento, também vamos ouvir mais uma mensagem da nossa série das orações apostólicas, as orações que mudam a história. Estamos chegando ao fim de mais essa série. Teremos mais 2 domingos. E nesse intervalo, quando terminar essa série, a gente vai chamar alguns amigos para estar ministrando aqui pelas manhãs. Alguns pastores da cidade. Essa semana que passou eu tive no café com pastores, com Carlito Paz, e a gente revê um amigo nosso, o Christopher, um evangelista, um homem que queima pelas vidas, pelas pessoas. E estou muito encorajado de chamar ele para estar ministrando para nós, sabe? E quando vocês ouvirem ele falar, vocês vão ficar mais apaixonados ainda. Ele abre a boca e você consegue ver a paixão dele pela grande comissão, pelas almas. Então eu queria dizer que quando eu terminar essa série, a gente vai ter alguns pastores de fora falando conosco. Então estejam preparados, amém? Gostaria de chamar o Felipe aqui na frente, o pastor Felipe. Ele vai dar continuidade nessa série. Gostaria que vocês colocassem em pé novamente, orassem por ele, abençoassem a casa. Amém? Pai, nós queremos abençoar pela vida do Felipe e a sua família, Senhor. Abençoar a família dele agora com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, Senhor. Nós queremos pedir pelo fortalecimento do alto agora mesmo, Senhor, pela sua paz, pela sua shalom, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir o bom depósito, Senhor, aquilo que você tem colocado dentro dele, Senhor. Que ele seja um bom dispenseiro essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor.
Amém. Bom dia a todos. Parabéns aí a todos os pais. Feliz Dia dos Pais. Que Deus os abençoe grandemente. E como é bom, né? No Dia dos Pais estar na casa do Pai. Isso é de muita alegria. Tá na casa do nosso papai. Amém? A gente vai dar continuidade então. Eu vou falar um pouco mais a respeito dos Tessalonicenses. A Thaís falou semana passada um pouco a respeito desse povo, e eu vou dar continuidade mais ou menos na mesma linha, porque Paulo ele escreve 2 cartas ao povo de Tessalônica com basicamente os mesmos embasamentos, os mesmos encorajamentos, e eu creio que vai ser muito, muito bom. Gostaria que você abrisse 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 16. Diz assim: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Vamos ler o 3 também até o verso 5. Ore por nós para que a palavra do Senhor seja rápida e glorificada, para que sejamos libertos dos ímpios, pois fiel é o Senhor que te estabelecerá e te guardará do maligno. No 5 diz: agora que o Senhor direcione os seus corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Então a gente vai caminhar aqui no finalzinho de 2 Tessalonicenses 2 e no começo do capítulo 3, do 1 ao 5. Aqui Paulo está orando para que Deus confortasse os santos, estabelecesse os santos, e que a palavra se espalhasse, que a palavra tomasse uma grande proporção à medida que eles fossem sendo encorajados, à medida que eles fossem sendo fortalecidos. E por que eles precisavam ser fortalecidos? Porque eles estavam vivendo em dias de tribulação, em dias de perseguição. Se você for ver hoje, no nosso dia atual, em 2021, a gente está vivendo dias de tribulação. A gente está vivendo dias de perseguição também. Lógico, não como a igreja perseguida, a igreja que está no Oriente Médio, que está mais combatente ali, né? Com outras religiões, com outros preceitos ali, com outras realidades, mas a gente de certa forma tem sido perseguido. O inimigo tem tentado nos amedrontar, nos boicotar, nos impedir de avançar a palavra. E isso a gente vê todos os dias. A gente está vendo leis, comportamentos, ideologias querendo serem impostas a nós, goela abaixo, e a gente não pode se amedrontar diante disso. Então Paulo, quando ele ora ali, é engraçado que o desejo de Paulo em todas as cartas, uma das coisas que ele mais enfatiza é para que aquele povo fosse fortalecido. Uma das causas que Paulo mais gastava em orar pelo seu povo, pelos seus amigos, pelos seus discípulos, é para que Deus os fortalecesse. E nem sempre tinha a ver com o fato daquele povo ser fraco, mas ser fortalecido nas batalhas mesmo, ser fortalecido diariamente nas perseguições. E Paulo ele tem propriedade para falar sobre perseguição, porque se você for buscar na Bíblia, você não vai ver outra pessoa mais perseguida que Paulo. 2 Coríntios ele relata o que ele passa, Romanos 8 ele relata algumas coisas também. Então você vê
Paulo sendo perseguido, sendo ignorado, não sendo ouvido, sendo ameaçado de morte em várias circunstâncias. E uma das coisas que ele fala é que ele sempre ora é para que o povo seja fortalecido, para que o povo seja perseverante. E a gente entende por que ele fala isso, porque Paulo mesmo ele declara que o poder, a fraqueza dele, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Quando ele está fraco, ele está forte. Ele entendeu que os dias de tribulação era para fazer ele forte, que as lutas que ele estava passando era para fazer ele cada vez mais forte, mais perseverante, é uma oportunidade de glorificar o nome de Deus. Paulo disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Para você declarar isso, você tem que ter passado algumas coisas, algumas situações, algumas tribulações, e mesmo assim você poder dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. É você enxergar a mão de Deus mesmo na tribulação, mesmo nos dias maus, nos dias ruins, nos dias que tem luta, você enxergar que Deus colocou aquele ali para te fazer mais forte. Paulo, entendendo isso, ele tinha esse peso de orar por fortalecimento sobre os seus discípulos. E Paulo, ele ora nesse sentido porque a igreja de Tessalônica sofria grande perseguição naquele período. Em 2 Tessalonicenses 1, no verso 4, ele vai dizer que ele se vangloria da sua paciência, da perseverança, da fé em todas as perseguições e tribulações. Então ele se vangloriava naquilo porque ele via como algo bom a perseguição, ele perseverar, ele suportar, ele ser perseguido, ele via como algo bom. Uma das coisas que a gente sempre fala, né, no meio da igreja, que quando você tem muitas lutas, dê glória a Deus, porque quer dizer que você está agradando a Deus e não o inimigo. Quando as coisas estão difíceis de acontecer, dê glória a Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus muitas vezes não é fácil de você obedecer. Quando o inimigo começa a se levantar cada vez mais forte sobre tua vida, glorifique a Deus, porque você está no caminho certo. O próprio Jesus nos disse que nada seria fácil. Ele diz: no mundo vocês tereis aflições, vocês terão lutas, terão batalhas a serem travadas. Mas ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci todas essas coisas. Deus enviou seu Filho em forma humana, em forma de homem, para quê? Para passar pelas mesmas coisas que a gente passa, pelas mesmas tentações, pelas mesmas lutas. E essa mesma pessoa, esse mesmo homem que passou essa mesma tentação, ele diz: tem de bom ânimo, é possível vencer as tentações, é possível dizer não ao pecado, é possível ouvir a voz de Deus e obedecer. Se animem, é possível, não é um fardo, não é difícil. Sabe o sofisma que dizem que é difícil você viver de uma maneira santa, de uma maneira, uma vida em santidade? Sofismas que dizem que não é possível ser perfeito. Não, está errado, é possível. Jesus nos provou que é possível. Paulo nos provou que é possível. E Paulo diz: sede meus imitadores, por quê? Porque ele era bom? Porque ele era o cara, ele era o bonzão? Não, ele fala: porque eu sou imitador de Cristo. O que Cristo passou e renunciou, eu também tenho renunciado. Então é possível. E a gente não está falando, irmãos, de centenas de milhares de anos atrás. A gente está falando da igreja primitiva, não muito longe de nós.
Amém? Quem está entendendo? Amém? Então, Paulo ele ora para que Deus confortasse e estabelecesse o coração do seu povo na perseguição. Essa é uma exortação, na verdade, de Paulo, para quê? Para que o povo se mantenha firme, para que o povo não murmure em meio às lutas, em meio às batalhas. E é justamente em meio à perseguição, em meio a esse caos de que está tudo ruim, de que tudo vai ficar pior, é que vai se levantar uma pessoa, irmãos, chamada Anticristo, que a gente conhece muito bem, que a gente está estudando e aprendendo. É em meio a dias de tribulação, em meio a dias de luta, que uma pessoa vai se levantar, trazendo soluções. E Paulo tinha essa preocupação. Paulo aqui está falando a respeito do final dos tempos também. Aqui Paulo está sendo uma voz profética dizendo: fiquem firmes em meio à tribulação, não caiam no engano. Sabe, vai ficar ruim, vai, mas fiquem firmes. A Thaís leu um versículo semana passada de Mateus, no Sermão do Monte. Uma das bem-aventuranças: bem-aventurados os que são perseguidos, os que são humilhados por minha causa. Essa é a nossa esperança, irmãos. Sabe, Deus não quer que a gente caia na murmuração. Paulo, ele tinha essa preocupação com a igreja de Tessalônica. Ele não queria ver um povo murmurando a respeito das lutas, a respeito das batalhas. Ele não queria ver os seus discípulos dizendo: meu Deus, eu estou seguindo o que Paulo está falando, mas está difícil. Mas eu faço tudo certo, mas parece que dá tudo errado. Fique firme. Fique firme. Olhe para as raízes. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. Tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. Quem conhece aquele versículo, aquela frase daquele filme que diz: Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, Deus não erra, Deus não falha. Paulo diz: portanto fiquem firmes. Agora é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela graça, console os seus corações e te estabeleça em toda boa palavra e toda boa obra. Paulo aqui, primeira coisa que ele vai dizer, ele fala: fiquem firmes, porque agora o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, Ele nos amou. A primeira coisa que ele fala é que Ele nos amou. E o amor de Deus é a base da confiança. É um amor que a gente pode confiar sem medo, irmãos. Todas as bênçãos para nossas vidas, elas são um reflexo do amor de Deus. Todas as bênçãos, e quando eu falo bênçãos, não quer dizer todas as coisas boas que acontecem na sua vida, são um reflexo do amor de Deus. Porque bênção não quer dizer só coisa boa, irmão. Há muitos livramentos que Deus nos dá, e para a gente muitas vezes Deus está tirando algo de nós, porque é a nossa vontade. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E até mesmo quando ele tira alguma coisa de nós, ele está tirando por quê? Porque ele nos ama, porque ele é um pai bondoso, um pai que não quer ver o filho tropeçar. Quando a gente vira pai, aproveitando o dia dos pais, mas quando a gente vira pai, você que não é pai, você vai passar por isso. Quando eu me tornei pai, minha mentalidade a respeito do Deus Pai mudou.
meu modo de enxergar as coisas mudaram. O Tom, quando foi ter o Dani, ele perguntou alguma coisa assim pra mim. Eu falei, cara, vai mudar o teu jeito de ver as coisas. Você começa a enxergar com os olhos do Deus Pai. Porque todas as vezes que você vê o teu filho correndo em direção de uma tomada, você já... Meu Deus, ele vai pôr a mão na tomada, ele vai cair, ele vai se machucar. Aí você quer ensinar ele a andar, a correr, a falar corretamente. E daí você começa a ficar pensando assim, meu Deus, será que Deus é assim comigo? Será que Deus fica puxando os cabelos ali de nervoso quando eu estou indo para o caminho errado? Quando eu estou falando errado, quando eu estou caminhando no caminho torto? Teu modo de ver muda. E Ele nos ama, esse amor divino é a fonte de todas as bênçãos. Todos esses presentes aqui que Paulo fala, a boa esperança pela graça, essa graça abundante é resultado do amor de Deus. Nós merecíamos castigo, irmão. Nós merecíamos a condenação, mas Deus nos amou primeiro. E a gente nunca vai ganhar dele em doar, em dar. E nenhuma luta nossa vai ser maior do que a luta de Deus. A luta de ter que entregar o seu filho por amor de muitos. Muitas vezes as nossas lutas são pelos nossos familiares. Mas nenhuma luta vai ser maior do que a luta de Jesus pela sua noiva, pela sua esposa. A sua luta que chegou a sua sangue, que sofreu no madeiro. Essa é a expressão maior do amor. E Paulo diz a respeito também do consolo eterno. Paulo enfatiza essa glória eterna para acalmar o coração dos seus discípulos. O que Paulo está fazendo? Não fique olhando no problema de agora. Existe algo eterno, existe um consolo eterno, existe um amor maior que tudo isso, que está acima de tudo. Existe um lugar, um pai, um coração paterno que é capaz de nos consolar em toda essa tribulação, em toda essa luta. Paulo começa a colocar a certeza desse consolo eterno no coração dos seus discípulos. E Paulo ele fala, como eu disse, ele só fala isso porque ele tem propriedade para falar a respeito do consolo de Deus. Ele era consolado por Deus em todo tempo. Ele era fortalecido por Deus em todo tempo. Quem está com a Bíblia, abra em 2 Coríntios 12. No verso 9. Paulo diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que estou forte. O regozijo de Paulo era se gloriar nas fraquezas, nos insultos. Será que um dia a gente já passou por esse momento de se gloriar naquilo? Ai Deus, obrigado porque eu estou sendo tão perseguido ultimamente. No meu trabalho está tão difícil, Senhor, muito obrigado, porque eu não vejo a hora de chegar lá e ser ofendido. É um nível muito alto, irmãos, que Paulo andava.
É um nível muito profundo, é um coração que não se ofende por nada. É por isso que Paulo dizia: eu prossigo para o alvo, eu não vou olhar para trás. Uma coisa eu foco, uma coisa eu vou focar, é no meu alvo. Eu prossigo para o alvo. Paulo era um homem de uma coisa só. E Isaías, no livro de Isaías, tem vários capítulos que vão falar a respeito do Deus Consolador. Se você puder abrir Isaías 51:12. Paulo, ele falava daquilo que ele vivia, mas Paulo também tinha uma qualidade: ele lia a palavra. Ele estudava a palavra, então ele conhecia Deus através da palavra. E esse Consolador ele conhecia através das Escrituras. Isaías 51, no verso 12, diz assim: eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Para que você se esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorado por causa da ira do opressor. Aqui Deus fala: eu sou aquele quem consola. Isaías 52, no verso 9. Diz assim, verso 8: escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor volta a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Cantem juntamente de alegria vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, Ele resgatou Jerusalém. Uma das formas de Deus nos consolar é sendo o nosso provedor. E Deus fez isso com o seu povo no deserto. Isaías 66, no verso 13. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Deus, Ele é um Deus consolador. E aqui, irmãos, está falando do Deus Pai. Mas quando Jesus, Ele estava prestes a deixar a terra, Ele falou para os seus discípulos: eu não vou os deixar órfãos, eu vou deixar alguém aqui, eu vou deixar um consolador para vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo para quê? Para que Ele console o coração de vocês, para que vocês não se enfraqueçam. Jesus estava animando os seus discípulos. Os discípulos estavam tristes porque Jesus estava falando que Ele ia partir, que Ele ia os deixar. Mas Ele falou: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. A paternidade do meu Pai, do Deus Pai, vai estar sobre vocês. E por mais que eu não esteja aqui, vai vir uma outra pessoa da Trindade que vai consolar vocês. Por quê? Porque o Pai nos ama em todo tempo. E mesmo Ele recolhendo seu Filho por um determinado tempo, Ele vai deixar o Espírito para nos consolar. Você consegue ver aquilo que eu falei? Que mesmo quando Deus tira alguma coisa, é porque Ele nos ama. E às vezes Ele tira, mas Ele nos dá outra coisa. Ele nunca vai nos deixar órfãos. Nós temos consolo da parte de Deus, de forma prática e rasa, em 3 aspectos. Lendo a palavra. Lendo a palavra a gente encontra as palavras de vida eterna, as palavras que são verdades de Deus para nós. A gente é consolado lendo as palavras de Deus.
lendo os salmos, lendo as promessas, lendo as profecias, lendo desde o começo o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus vai fazer. Isso nos traz consolo, isso nos traz esperança. A gente encontra consolo na adoração, porque a gente começa a o adorar e a gente começa a ter comunhão com Ele. A forma de nós termos comunhão com o Pai é através do Espírito. E Jesus diz que a gente precisa adorar a Deus como? Em espírito e em verdade. Esse é o caminho, esse é o canal para a gente ter essa comunhão com Deus, se achegar a Deus, em espírito e em verdade. E quando a gente se achega intimamente dEle, a gente é consolado. João, quando se achegou e ficou intimamente de Jesus, ele deitou no peito de Jesus. E Jesus começou a consolá-lo naquele momento. E uma das coisas que a gente tem falado é que muitas vezes quando você entra no teu quarto, você não precisa falar nada. Por quê? Porque às vezes você é abraçado por Deus e você só precisa ter um tempo de silêncio, de solitude com Deus. E Deus vai ministrar você, Deus vai fazer o quê? Ele vai te consolar. Aqui na sala de oração a gente trava lutas e guerras a respeito do coletivo. A gente ora pelas cidades, pelos países, pelas causas coletivas, mas no nosso quarto é as nossas causas individuais. E Deus, Ele sonda o nosso coração e antes mesmo da gente falar, Ele já sabe o que a gente ia falar. Ele sonda o nosso coração, Ele sonda as nossas intenções, os nossos pensamentos, e Ele nos traz consolo. E em meio à adoração, outra forma também é essa forma de oração, essa comunicação com Deus. É você falar também. Há momentos de ficar quieto, mas há momentos de falar, de levar as suas causas diante de Deus. Há uma passagem que diz: pede-me e eu te darei. Você não recebe porque você pede mal. Então há momentos que a gente tem que falar o que a gente quer para Deus, a gente tem que declarar as coisas, para que Deus ouça audivelmente aquilo que a gente quer. Ah, mas Deus não falou que Deus sonda o coração? Sim, mas Ele falou que é para a gente declarar. Essa é a intercessão, é você falar, você liberar palavras. Então, através da oração, da adoração e da palavra, a gente sente o consolo de Deus. A gente é consolado, o nosso coração é apaziguado. Outra forma da gente ser consolado por Deus é através de outros irmãos. Quando a gente se achega atribulado e precisa desabafar, a gente precisa contar para as pessoas. A gente precisa de alguém que nos ouça. Então a gente é consolado muitas vezes por irmãos usados por Deus, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, discipuladores, pelos nossos amigos. E a gente tem que estar também disposto a ouvir, porque Deus usa pessoas para nos consolar. Deus pode estar usando eu nesse momento para consolar você, irmãos, com essa simples palavra. De repente está difícil, mas saiba, Ele quer te consolar, Ele quer falar que está tudo bem, que está tudo no propósito dEle, que Ele não perdeu a linha, que Ele não dorme, Ele não se esqueceu de você. Sabe, Deus, Ele deu o seu filho, o seu único filho. Ele abriu mão do seu filho. Te consolar é uma coisa tão pequena para Deus que deu o seu filho. Sabe, nos abraçar e nos trazer calma, nos apaziguar é algo tão pequeno para Deus, que se a gente duvida disso, meu Deus, a gente precisa ter mais comunhão com Ele. A gente precisa conhecer mais Ele, conhecer esse Deus Pai.
Mateus 5, como eu falei que a Thaís relembrou esse versículo. Mateus 5, verso 11. Bem-aventurados és quando te insultam, te perseguem e dizem todos os tipos de mal contra ti, e falsamente por minha causa. Alegra-te muito, pois grande é a tua recompensa no céu. Então, se a gente é perseguido pela causa de Deus, a gente vai ter uma recompensa no céu. Em 2 Coríntios 1, no verso 3, diz que o Pai, Ele é o Deus de toda a consolação. E o que é toda? Toda é toda. Toda no grego é toda. Toda no hebraico é toda. Toda no português é toda. Tudo. Toda a consolação. Não importa o que você esteja passando. Ele é o Deus da tua causa. Ele é o Deus dos teus problemas. Ele é o Deus que vai te consolar. Segunda Coríntios, capítulo 1. Verso 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. O propósito de Deus nos consolar é esse, irmãos. Deus nos consola para quê? Para que a gente possa consolar a outros. É impossível você ser consolado por Deus em alguma luta sua e não passar isso adiante. Se Deus te consola em todo tempo, é para que você console a outros. Sabe aquela coisa de você... A gente sempre fala a respeito dos anciões, de você se consultar com os anciões. Porque Ele vai te instruir em coisas que Ele já andou, em caminhos que Ele já percorreu, em lugares onde Ele já foi consolado, seja acertando ou seja errando, é lugares que essas pessoas já passaram. Então qual que é o propósito deles? Se eles já passaram por alguns lugares, o que eles têm que fazer? Instruir a outros a não passarem pelo mesmo lugar. Esse é o propósito da consolação, dessa consolação que Deus nos dá. E essa consolação é como uma injeção de ânimo, irmãos. Quando você é consolado por Deus, você recebe uma injeção de ânimo. Porque Deus começa a colocar as verdades dEle dentro de você, os propósitos dEle dentro de você. E aí você se torna o quê? Aquilo que Paulo queria que a igreja de Tessalônica se tornasse: firmes. Porque você se firma na palavra, você se firma naquilo que Deus está falando. Você começa a se firmar nas verdades eternas e não naquilo que é passageiro. Você não foca mais naquele teu problema diário. E você começa a entender, não, tudo tem um propósito. Você começa a entender, a cada luta você começa a se perguntar: para que, Deus? E não por quê. Sabe, Deus Ele não quer ficar apenas respondendo os nossos porquês, irmãos. Uma das coisas que eu aprendi é que Deus, Ele não responde perguntas, Ele responde respostas. Ele vai responder as nossas respostas e não as nossas perguntas. Porque a gente perde muito tempo, às vezes, questionando Deus: por que está acontecendo isso, Senhor? Por que aconteceu aquilo? Por que você me tirou isso? Por que eu não consegui aquilo?
E a gente deixa a gente perde tempo, muitas vezes perguntando só o porquê, e não pergunta para quê. E se a gente pular essa etapa e perguntar o para quê, a gente vai ganhar muito tempo, irmãos. Nas nossas batalhas, nos nossos problemas. Porque Deus vai começar o quê? A nos consolar e a nos mostrar o porquê que aquilo está acontecendo. Romanos 8, o verso 35 em diante, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É essa convicção que o Senhor quer que nós tenhamos. Nada pode nos separar do amor dEle, nada pode nos separar, nos tirar esse lugar de consolo. Nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem perseguição, nem fome. Aqui Paulo está falando coisas que ele passou: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Deus quer que a gente se firme nas verdades dEle. E Paulo, ele falava a respeito desse Deus Consolador justamente para que o seu povo não fosse enganado. Como eu falei, Paulo, ele declara algo profeticamente a respeito dos últimos dias. Para a gente não cair em murmuração e não abraçar qualquer vento de doutrina. Uma das coisas que Daniel nos alerta é para que a gente não seja enganado. Nos últimos dias muitas pessoas vão ser enganadas, irmãos. Mas se a gente conhece o verdadeiro Deus, o Consolador, a gente não é enganado. Porque a gente conhece as verdades eternas. A gente conhece esse Deus Pai que nos ama. A gente reconhece que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, Deus nos ama. E sabe uma das coisas que pode causar espanto a muitos? Deus não prometeu livrar todos da perseguição. Deus não falou que vai livrar todo mundo de ser perseguido, de ser morto. Nos últimos dias surgirão muitos mártires por causa de Cristo, pela causa, pelo nome de Cristo, pelo nome de Deus. Muitas pessoas vão morrer por dizer não ao anticristo, não à mentalidade do anticristo, não à forma de governo do anticristo. Pessoas já têm morrido hoje, irmãos, por causa disso. Deus não nos prometeu o livramento. Deus nos promete uma coisa: a vida eterna. E esse eterno consolo que Paulo fala, o Deus da eterna consolação e da boa esperança. Porque a nossa esperança não está somente nessa vida. Nossa esperança está na vida eterna. Amém? Paulo pede para que o seu povo seja um povo abundante em amor. Ele pede que o Espírito Santo inspire o seu povo de 3 maneiras para ser abundante em maior compreensão do amor de Deus. Esse amor de Deus por nós, que
Que o Espírito Santo capacite e dê graça para a gente compreender esse amor de Deus por nós. Outra maneira para abundar é que Ele pede para que o seu povo abunde em amor a Jesus, em amor ao Deus noivo. Ou seja, nós precisamos amar o Deus Pai, mas nós precisamos amar o Deus noivo. E essas duas formas de a gente entender esse amor vai resultar no quê? Na gente amar uns aos outros, porque Deus nos amou. Então, quando a gente entende que existe um Pai que nos ama e um noivo que nos amou, que se entregou por nós, quando a gente compreende essa dimensão de amor, a gente passa a nos amar uns aos outros, porque todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus pede em João 17 para que a gente conheça esse amor, que Ele pede para o Pai transmitir esse mesmo amor que Ele tem para o Pai e o Pai tem para o Filho, que esse amor seja transmitido a nós. Esse é um desejo de Jesus. Em João 17, no verso 26, Ele diz: porque o amor com que você, Pai, me amou, esteja também neles. Esse amor voluntário, esse amor de entrega, esse amor que consola uns aos outros. Paulo ora também para que o povo seja estabelecido em seus corações com santidade irrepreensível. Há várias orações que diz assim, para ser encontrado irrepreensível no dia de Cristo, para ser se achado sem culpa, sem mancha, sem mácula. Paulo ora para que o seu povo ele seja firme o suficiente em santidade. Ele orou para que os santos de Tessalônica fossem capazes de corresponder de forma digna, de se achado digno quando Cristo voltar. Imagine que lindo que não vai ser quando Cristo voltar. E Ele olhar o seu povo santo e puro e Ele falar: foi por esses que eu voltei, foi por esses que eu morri. Segunda Tessalonicenses no capítulo 1 diz assim: Ele vem para ser glorificado em seus santos, e nós oramos e Deus vai nos considerar digno. Jesus vai vir em meio a um povo santo e isso vai trazer glória a Ele. Ele vai ser glorificado na vida dos seus santos, na vida santificada e irrepreensível dos seus filhos. Em 1 João 2, no verso 28 diz: permanecei nele, para que quando ele aparecer, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Então Paulo, nesse finalzinho do capítulo 2, ele ora para que o povo seja firme, seja perseverante, que eles foquem e fixem os seus olhos no Deus Consolador. Paulo fala muitas vezes sobre perseverança. E agora em outro momento, a partir do verso 13... a partir do capítulo 3, Paulo ele começa a mudar a sua oração. Ele diz: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. E que o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo.
Aqui no começo do capítulo 3, Paulo diz, a oração dele é para que a palavra ela possa correr rapidamente, ela possa chegar no seu alvo. Paulo ele ora pela influência da palavra naquele momento, para que onde que o evangelho de Cristo fosse pregado tivesse influência e relevância, não apenas de conhecimento de pessoas, não apenas para que o ministério dele fosse reconhecido, não, porque ele reconhecia a urgência de que todos escutassem o evangelho. Paulo reconhecia essa urgência que todos precisavam ouvir a palavra de Deus, as palavras eternas, as boas novas. E essa era a oração dele, para que a palavra ela encontrasse o seu alvo, que ela encontrasse ouvidos prontos para ouvir, que essa palavra descesse ao coração de todo o povo. Ele queria fazer Jesus conhecido naquele tempo. Jesus, como eu falei, antes dele deixar a terra, ele falou que deixaria esse Consolador. E essa propagação da palavra, ela só é possível por meio do Consolador, que é o Espírito Santo. Porque esse mesmo Consolador, ele fala que deixaria o Consolador, esse mesmo Consolador iria convencer as pessoas de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Então eu creio que quando Paulo pregava e quando ele chegava nas cidades e quando ele preparava os discípulos dele para pregar, ele preparava um povo cheio do Espírito Santo. Porque ele não queria ser o Paulo o conhecido, não, ele queria pregar e as pessoas se arrependessem. Ele queria pregar e que as pessoas entendessem a justiça e a urgência de se converter aos caminhos do Senhor. E quem nós somos quando pregamos se não é o Espírito Santo falando por meio de nós? Quem nós somos se não é o Espírito Santo por intermédio muitas vezes de nós que emprestamos as nossas vozes, o nosso tempo, a nossa boca, para que o Espírito Santo console, para que o Espírito Santo exorte, para que o Espírito Santo convença? Nós não somos nada, irmãos. A gente pode vir aqui com o argumento que for, com provas, com slide, com qualquer prova que seja, irmãos, com dados científicos, com gráficos, com desenho. Se não tiver o Espírito Santo, vai ser só um gráfico, vai ser só um desenho, vai ser só palavras ao vento. Uma das coisas que a gente precisa pegar para os nossos dias é isso. Sabe, o Tom me falou, ele falou, cara, eu fui lá no Café com Pastores e eu voltei com uma sede, uma vontade de batizar pessoas, de ganhar pessoas. Isso me encorajou bastante, mas a gente só vai conseguir isso por meio de quem, irmãos? Por meio do Espírito Santo. Porque tem igrejas, irmãos, que elas batizam muitas pessoas todos os meses, mas essas pessoas não acabam não ficando. Então a gente precisa do quê? A gente precisa do Espírito Santo mais do que nunca. Essa vontade que desceu no coração do Tom, não é a vontade do Tom, é a vontade de Deus. Deus só aqueceu a chama do coração do Tom para com isso, para com as almas. E a gente vê ao longo da história, se você for estudar as histórias dos avivamentos, eram homens cheios do Espírito Santo de Deus, que quando abriam a boca, a cidade inteira era tocada. Se você for ler a respeito da história de Azusa, você vai ver que as pessoas estavam reunidas num local, mas quarteirões dali, pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo.
Há homens como Jonathan Edwards, David Brainerd, George Whitefield, John Wesley. Pesquise sobre esses homens e a história desses homens, o que eles fizeram no seu tempo. São todos homens de 1700, 1800, 1900. Homens que marcaram as suas cidades, as suas nações, as suas gerações. Charles Finney, Jonathan Edwards, ele é conhecido por uma das pregações mais famosas, que chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. Quando ele ia, ele liberava esse sermão nas comunidades, toda a cidade era tocada. Toda a cidade era tocada por uma palavra. Pela palavra de Jonathan Edwards? Não, pela palavra do Espírito que convencia as pessoas. E esses homens eram homens que gastavam tempo em oração, em adoração, em intercessão. Homens que gastavam tempo lendo a palavra. Homens que gastavam tempo com o Senhor, entendendo qual que era a vontade do Senhor para aquele tempo. Há homens como Evan Roberts e Charles Finney, eles gastavam tempo nos seus quartos de oração, e eles só saíam quando Deus falava: agora vai, agora o povo está pronto, agora você orou o suficiente. Eles só saíam para liberar a palavra quando eles tinham convicção de que Deus falou: agora sim, agora você pode ir, que eu vou fazer acontecer. Charles Finney, há relatos que ele pregou em uma cidade e viu 500 mil novos convertidos em 8 semanas. É cerca de 60 mil pessoas convertidas por semana, né? Paulo orou para que o seu povo Deus libertasse o seu povo dos homens maus e dos homens iníquos, dos ímpios. Em 2 Tessalonicenses 3:2, como eu li, para que sejamos libertos de homens irracionais e iníquos, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel e Ele nos guardará e guardará do mal em todo o tempo. Paulo aqui, ele não ora pela remoção dos ímpios. Ele não fala: Deus extermina todos os ímpios, extermina todos os homens maus. Não, Paulo fala: livra, tira do nosso caminho, do caminho do quê? Da palavra, esses homens maus. Tira tudo que impede a tua palavra de chegar onde tem que chegar. Porque o desejo de Deus não é que o ímpio morra, não é que o ímpio se corrompa, mas é que o ímpio se arrependa e se volte a Ele. Essa é a vontade do Senhor. Paulo continua orando para que Deus direcione o nosso coração em amor e perseverança. Direcione o nosso coração em amor, por quê? Para amar Ele como Ele deve ser amado. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, são frases que muitas vezes podem se ter tornado chavões ou frases bonitas nos nossos dias. Belas canções e refrões de músicas, mas isso é uma verdade. A gente deve amar Ele porque Ele nos amou primeiro. A gente deve conhecer o porquê que Ele nos amou. A gente deve conhecer as dimensões do seu amor. A gente já teve aqui no domingo, quando a gente aprendeu a respeito que o amor aumentasse. Efésios 3 vai falar para a gente compreender com todos os santos a dimensão desse amor, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade.
conhecer todos os aspectos do amor de Deus. Nós precisamos conhecer, para quê? Para corresponder a esse amor. Para que a gente seja perseverante, para que a gente direcione os nossos corações ao coração de Deus. Há 4 pontos em que a gente deve ser perseverante no amor, perseverante para agradar a Deus e amar a Ele. A gente tem que perseverar para resistir ao quê? Às tentações. E como eu falei, tanto Paulo como Jesus passaram por tentações que a gente passa nos dias de hoje. Ah, mas nos dias de Jesus não tinha internet. Nos dias de Jesus não tinha a facilidade que é hoje. Mas as tentações eram as mesmas. A gente deve perseverar o quê? Nas provações. Isso fala de amar a Deus nas circunstâncias difíceis, onde a gente é provado. Nas tentações fala da nossa obediência em negar a carne, em negar as vontades, os desejos mundanos, os desejos da nossa carne. Negar os desejos dos nossos sentidos. Perseverar na perseguição. Para quê? Para que Ele nos recompensa com a fidelidade dEle. Como eu li em Mateus 5. Há uma grande recompensa no céu para quem é insultado e perseguido. Perseverar ao longo de muitos anos. Uma das coisas que a gente tem falado aqui sempre também, em perseverar. A gente não está numa corrida de 100 metros, mas numa maratona. Quando a gente não persevera por muito tempo, muitos anos, a gente passa a ser preguiçoso. E a preguiça, ela não é algo que vem de Deus. Porque se a gente se torna preguiçoso, a gente para de perseverar ao longo dos anos, e a gente para de lutar pelos propósitos de Deus. A gente não tem paciência de esperar pelas coisas de Deus, pelas promessas, pelo avanço de Deus na nossa vida. A gente não deixa Deus colocar as coisas em ordem no seu devido tempo. Uma das coisas que a gente tem ouvido também é que a geração de hoje, ela é uma geração muito instantânea, né? Alguns falam que é a geração miojo, que quer tudo em 3 minutos. Tudo pronto em 3 minutos. A geração fast food, onde a gente passa num lugar e a comida já está pronta. Onde as coisas já estão resolvidas. Então a gente já não gasta tempo perseverando, lutando, a gente já não dá valor para as coisas, porque é tudo muito rápido, muito fácil. Mas Deus quer que a gente persevere, ser fiel no pouco, perseverar nas batalhas, agradecer pelas coisas simples. Quem que agradeceu hoje por ter aberto o olho? Quem que é pai e agradeceu pelo fato de ter um filho hoje? Quem agradeceu por ter um pai vivo? Uma das coisas que a gente mais vê no Facebook, essa semana eu vi, por ser semana dos Dias dos Pais, valorize seu pai enquanto ele é vivo. Quem já agradeceu por ter o seu pai vivo? Quem já agradeceu por ser um pai, por ser um filho, por estar respirando, por ter um emprego? Ah, mas está difícil, minha vida está difícil, está conturbada, está tudo fora do... Mas você está vivo, você está respirando, você não precisa de aparelho. Se a gente for no hospital hoje, muitas pessoas estão respirando por aparelho. E muitas vezes a gente se incomoda pelo fato de ser ruim de usar máscara.
gostaria de dar um exemplo, não desses avivalistas aqui, mas um exemplo na Bíblia e naquilo que a gente tem tentado seguir como igreja. Gostaria que você abrisse em Atos 8, e a gente vai ver justamente aquilo que Paulo queria para a igreja de Tessalônica acontecendo na igreja primitiva. Em Atos 8 há um episódio onde a igreja primitiva ela vinha. Em Atos 7 a gente vê a morte de Estevão sendo apedrejado. Em meio a uma perseguição, em meio a não ser aceito, em meio a pregar a palavra. Então a gente vê a morte de um homem que foi firme, foi forte, que foi perseverante. Diz assim em Atos 8: E Saulo estava ali consentido na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então a gente não precisa ver para Azusa, a gente vê aqui acontecendo na igreja primitiva. A gente vê pessoas sendo curadas, paralíticos sendo curados, mancos, espírito imundo saindo das pessoas. Houve grande alegria naquela cidade por meio do quê? Por meio da pregação de Felipe. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo mundo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Sabe, esse homem era um anticristo naquela época, porque ele fazia sinais e as pessoas pensavam que era Deus na vida dele, mas não era. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dai-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? A gente vê aqui, irmãos, um relato de uma igreja que há pouco tempo estava sendo perseguida, de um homem de Deus que havia sido morto. Mas em meio a tudo isso, a gente vê a pregação do Evangelho alcançando, pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, cidades se enchendo de alegria, até mesmo homens que iludiam as pessoas eram tocados. No decorrer do capítulo a gente vai ver, irmãos, milagres acontecendo,
várias coisas acontecendo, por quê? Por meio do poder do Espírito Santo. Por meio daquilo que Paulo falava, que em meio à fraqueza, o poder era aperfeiçoado. Aquilo que Paulo estava orando para a igreja de Tessalônica foi o que aconteceu em Atos 8. E em Atos 8 a gente vê que Paulo era um perseguidor. Paulo era o que perseguia, Paulo era Saulo, aquele que perseguia e aprisionava os cristãos. Você consegue ver o quão poderoso é o Espírito Santo? Que usou aquele homem que estava perseguindo, aquele que era fruto da perseguição da igreja. Ele começou a orar para que os seus discípulos não fossem perseguidos por homens maus. Esses homens maus que ele está dizendo, aqui não fala, mas é como se ele tivesse: Senhor, livra essas pessoas de encontrarem os seus Saulos, pessoas como eu que perseguiam essas pessoas. Paulo, ele foi tocado profundamente, convicto com essa consolação do Senhor e com a profundidade do Espírito Santo na vida dele, que aquilo que ele viu, ele começou a orar. Sabe, o papel do intercessor é isso, é aquilo que a gente está vendo, a gente começa a declarar, e a gente começa a olhar assim para os grandes avivamentos, a gente começa a olhar assim para Atos 7 e falar: Deus, faz de novo. Toca as cidades de novo, empodera os homens de novo, para quando pregarem, o Espírito Santo convencer cada um. Os faz fortes de novo, Senhor, nesses dias difíceis, nesses dias de pandemia, onde as pessoas estão deixando de acreditar na salvação, na cura do Senhor. Nos faz fortes em meio à perseguição, em meio às ideologias, em meio às falsas doutrinas. Nos faz fortes nesses dias, Senhor, para que, como Filipe, quando ele abrir a boca, nós também tenhamos poder por meio do Espírito Santo, para que a gente possa, Senhor, os nossos discípulos, os nossos amigos, os nossos irmãos, a gente possa os fortalecer com as verdades. É por isso que quando a gente fala aqui que são orações que mudaram o mundo, é porque são orações com esse poder de mudar o mundo, irmãos. São orações com o poder de mudar Curitiba, mudar aqui essa cidade, mudar o Paraná, mudar o Brasil. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode transformar aqueles que nos perseguem em nossos irmãos. Será que a gente está disposto a batizar aqueles que nos perseguem? Aqueles que nos ofendem? A gente vê em Atos 8 que a perseguição, ela não parou a igreja. As circunstâncias não pararam a igreja. O fato daqueles homens terem visto Estevão ser apedrejado e ser morto não trouxe vergonha para eles, não trouxe medo, não trouxe amedrontamento, mas os encorajou cada vez mais a avançar, os deu coragem para avançar. Por quê? Porque o Deus Consolador estava consolando eles em todo o tempo. Vocês vão sofrer por mim, sim, mas vocês terão um lugar na eternidade. Esse sofrimento é passageiro, essas perseguições são passageiras. Um dia vocês vão reinar comigo sobre todos. Esse era o desejo de Paulo. Esse é o nosso desejo. Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti, Senhor, que o Senhor coloque esse anseio e esse desejo em nosso coração, Senhor. Pai, nós Te pedimos, vem e nos consola agora mesmo, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas tribulações.
Vem e nos conforta, Senhor, traz paz ao nosso coração, de que tudo isso é passageiro. Nada se compara a uma vida eterna ao seu lado, Senhor. Pai, nós nos agarramos às verdades que o Teu Filho declarou. Nós queremos ter bom ânimo, Senhor, em todo tempo. Nós queremos entender que nada acontece sem a Sua vontade, que nada foge do Teu propósito, do Teu plano. Nós queremos nos regozijar, Senhor, nas aflições, entendendo que o Senhor está no controle de tudo. Entendendo que o Senhor também sofreu pelos nossos pecados, em nosso lugar. Entendemos, Senhor, que as nossas lutas muitas vezes são coisas muito pequenas, diante de todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Pai, nós queremos também ser empoderados pelo Teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser fortalecidos, firmes, enraizados em Ti, Senhor. Convictos da boa esperança, convictos de que o Senhor nos aperfeiçoa em toda boa obra. Convictos de que nada somos sem Ti, Senhor. Convictos que o Seu poder se aperfeiçoa nas nossas mazelas, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, em todo tempo. Nós queremos declarar que o Senhor é bom em todo tempo, Senhor. Em todas as circunstâncias, Senhor. Mesmo que não estamos entendendo agora, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Pois o Senhor é dono de tudo, o Senhor é o autor de tudo, o Senhor é o criador de tudo. Vem e nos consola, Senhor, nós Te pedimos. Vem e nos enche de consolo e de paz, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Enche-nos de esperança, Pai, pois grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor faz e vai fazer, Senhor. Essa é a nossa esperança, Senhor. Em nome de Jesus nós Te pedimos, coloca essas verdades dentro do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos da murmuração, livra-nos da ingratidão. Coloca temor, Senhor, dentro do nosso coração, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Felipe. Eu creio que essa palavra foi de encontro aos nossos corações essa manhã. Sabe, uma coisa que o Senhor tem falado comigo nesses dias é para nós crer com sobriedade, sabe? É contender com humildade e perseverar com constância. Sabe, essa palavra que o Felipe falou é perseverança. Nesses dias nós devemos perseverar até o fim. Perseverar, independente das estações. Perseverar com constância. Amém? Teremos agora o momento do partir do pão. Gostaria de chamar o pastor Adenil e a pastora Márcia aqui à frente. Eles vão estar fazendo esse momento especial. Gostaria que você colocasse em pé. Amém, queridos. Vou pegar um gancho naquilo que o Felipe falou nesta manhã. Além de a gente estar nesta manhã na casa do Pai, sendo um domingo que se é comemorado o Dia dos Pais, e ainda estarmos
perante a mesa do Senhor para partir o pão na casa do Pai. Amém? Isso é um motivo de muita alegria. A gente sente a falta de alguns irmãos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém? Eu vou ler um breve texto aqui, e daí a gente já vamos partir o pão. Amém? Pois eu recebi do Senhor e também vos entreguei o Senhor. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pois de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Fazei isso todas as vezes, quando beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós queremos dar graça porque sabemos, e nós estamos todos aqui reunidos aguardando a breve volta do Senhor, né? Sabemos que Ele vem. Amém? Então vamos pedir os dois que possam distribuir para nós a... Amém, amados? Vamos estar orando então e daí participando todos juntos? Deus e Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, este cálice e este pão que passa a representar o Seu corpo e o Seu sangue, Jesus, morrido naquela cruz por nós, ó. Pedimos, Senhor, que a Tua graça e que a Tua misericórdia venha estar sobre nós, Senhor, ao partirmos deste pão e ao bebermos deste cálice, Senhor, que os nossos corpos físicos, Senhor, sejam renovados pela Tua presença, pela Tua graça. Vem nos fortalecer, Senhor, vem nos dar graça, Senhor, por estarmos mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Por isso nós colocamos diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos que vão hoje participar, Senhor. Te damos graça, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem estado conosco, tem nos sustentado, tem nos dado graça, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Vamos participar todos?
Irmãos, eu não sei se vocês também têm um hábito, assim como a gente aprendeu aqui, né? Que o cordeiro tem que ser comido todo, né? A gente como família, quando se senta à mesa, a gente participa de tudo o que está ali, né? Então eu queria encorajar você, se você puder e quiser, né? Se achegue à mesa. A gente serviu você por um cuidado sanitário, né? Que a gente precisa ter nesse momento. Mas se você se sentir à vontade, por favor, chegue perto, vem junto, né? E também a gente tem o hábito de fazer sempre em casa, ou voltando para casa, o que ficou para você, né? E dessa pregação, dessa palavra do Felipe, ficou tudo, né? Não tem como você tirar um pedaço dela e tem que ruminar tudo e levar tudo para a tua vida. Mas uma coisa, trazendo para a ceia, né? Trazendo para esse momento, lembrando que Jesus, em todos os momentos do ministério dele, e eu acredito que ele aprendeu isso em casa, que ele devia ter muito momento de mesa. Você pegou, Nicole? Ele devia ter muito momento de mesa, porque tudo se aprende na infância, na primeira infância, na segunda infância, enfim, você leva isso para a sua juventude e você leva isso para a sua vida, né? Quantos momentos de família e de mesa ele deve ter tido para levar isso para os seus discípulos, né? E com certeza ele também aprendeu isso com o Pai. Quantos momentos de conversa. Então, no momento da mesa, e a Rafisa apresentou para a gente aquele livro que é muito gostoso de ler, que é O Princípio da Mesa. Não lembro bem o título, mas é O Princípio da Mesa no Lar Cristão, é o que define o livro, né? Você aprende ali que na mesa tem revelação, que na mesa tem cura, que na mesa tem princípio, que tem conversa, né? A gente vê que ali naquela passagem do filho pródigo, o pai trouxe uma festa, uma mesa de reconciliação. Você vê que ali na Santa Ceia, você teve a revelação que o inimigo que o moço ia trair Jesus, mesmo assim ele amou, né? Que ele ainda beijou, enfim, que ele mostrou o amor que ele tinha pela humanidade através daquele ato. Então, a mesa, o estar junto, sempre traz essa coisa da unidade, essa coisa do amor. Isso que o Felipe trouxe para nós hoje. O Espírito Santo, numa sala sozinho, não faz nada, né? O Espírito Santo na terra sozinho, só paira sobre a água.